Boa noite, Adonis e aos internautas, tá? Estamos hoje no dia 14 de setembro de 2020. Estamos iniciando mais um episódio do programa Papo de Biólogos, tá? Dando continuidade a essas discussões que a gente sempre faz, né? Continuamos dando enfoque ainda à questão da pandemia, porém, sempre na primeira parte, ou no primeiro bloco do quadro, a gente aborda algo mais específico, tenta conciliar ali o conhecimento de uma área da biologia com a pandemia, e no segundo momento damos continuidade àquelas atualizações epidemiológicas do trajeto da doença aqui a nível regional, Alagoinhas e Feira de Santana, a partir das interpretações gráficas feitas por Adonis. Nesse primeiro momento, nós vamos falar um pouco das contribuições do conhecimento epidemiológico para o combate à pandemia, tanto no que diz respeito ao conhecimento que se tem sobre os mecanismos naturais de defesa, né, que nos protegem contra as diversas doenças e que é fundamental, né, para manter a nossa vitalidade, e também no que diz respeito ao conhecimento produzido pela imunologia, útil e fundamental para a interpretação dos testes clínicos, né, no que diz respeito a identificar e monitorar a ocorrência ou não da doença, né, e uma vez que ela esteja presente, você aí identificar o estágio da doença, se inicial, se já quase ali situação de cura, ou até mesmo se a pessoa já teve a doença e se está imune ou não a ela. São interpretações que são feitas a partir das importantes contribuições da imunologia, tá? Mas antes disso, dar mais uma vez boa noite a Adonis, parabenizá-lo pelo canal, que ele já começou a fazer suas postagens, né? Então, Adonis, fica à vontade aí para fazer seus comentários. Certo, eu queria só dar o boa noite também para quem está assistindo. E é como já Anderson falou, eu recentemente criei um canal. Ontem, no dia 13 de setembro, eu postei o primeiro vídeo. E é um canal que se chama Microscopia e Ciência. Criei ele com o objetivo de divulgar imagens de vários organismos microscópicos e outras coisas também que sejam interessantes de serem vistas no microscópio. Então, quero convidar vocês a dar uma passada no canal e, caso o conteúdo seja do seu interesse, que você se inscreva e acompanhe os próximos vídeos, que vai vir muita coisa legal por aí. Então é isso. Ok, de antemão já avisando que eu já me inscrevi e já dei lá o like, viu, no primeiro vídeo. Muito bem. Então, convido os outros também a fazerem isso, inclusive também aqui no canal, né? Caso gostem, deem um like. Sim. E né, se inscrevam para continuar aqui nos acompanhando e nos estimulando a sempre trazer sistemas para discussão. Tá? Então vamos iniciar a temática de hoje, né? E como eu falei, continua sendo o coronavírus, embora, né, o que nós vimos aí no feriado prolongado foi que algumas pessoas parecem ter esquecido, né, que realmente ainda existe uma pandemia, mas ela existe sim, né? Embora a gente vá discutir um pouquinho lá, no segundo bloco do quadro, a questão da curva epidemiológica, e vimos, né, que, de certa forma, a nível regional, houve uma melhora importante, mas ainda existe, sim, a pandemia. Bom, dos diversos temas, comentários que têm sido feitos sobre a pandemia, né, isso porque, por envolver uma doença cujo agente patológico é um vírus, né, e um vírus, como a gente sabe, que tem afinidade com diversos tecidos e, consequentemente, diversos órgãos e sistemas do corpo, ele acaba envolvendo, né, em torno de si um número maior de áreas da biologia e da saúde. Uma área, ciência dentro das ciências biológicas, muito importante e fundamental do ponto de vista dos estudos da nossa defesa
e das estratégias terapêuticas que podem ser adotadas para se acompanhar, né, a nível clínico a doença, se trata da imunologia. Então, o nosso corpo, o nosso organismo, ele tem um mecanismo de defesa, tá? Que tem por função nos proteger e nos recuperar de diversas doenças, de diversas causas, sejam falhas, né, vindas do nosso próprio organismo, que caracteriza ali as doenças crônico-degenerativas, relacionadas ali muito ao estilo de vida, mas também sejam as doenças contagiosas, infectantes, né, como no caso das viroses e outros micro-organismos. Então, essa defesa, esse sistema de defesa que nós temos, né, é chamado de sistema imunológico, né, devido ao fato de nos dar imunidade contra uma determinada doença, principalmente essas infecto-contagiantes, e esse sistema de defesa, denominado sistema imunológico, ele é sistêmico, ele é complexo, né, uma vez que nós podemos ter lesões e agravamentos decorrentes de qualquer patologia, desde o dedão do pé até o couro cabeludo, né? Então, um sistema de defesa com essa finalidade tem que realmente ter essa ação a nível de todo o organismo. Ele vai apresentar diversas estratégias, né, para que se tenha uma ação, uma resposta e uma proteção mais competente a nível das doenças. Desse modo, quando eu falo em diferentes ações a nível de todo o organismo, isso permite classificar o nosso sistema imunológico em dois, dependendo desse mecanismo de ação. Um tipo de resposta de defesa do nosso organismo inespecífica, né, que seria aquela resposta que o organismo dá, de um modo geral, aos diversos agentes patológicos, e o segundo tipo de resposta, que é uma resposta mais específica, que tem remetente e endereço certo. São essas respostas mais específicas, que é dada exclusivamente para cada agente patológico, que realmente nos defendem, garantindo assim imunização às diversas doenças. Tá? Claro que os fundamentos ou as bases do conhecimento imunológico são mais amplos, né? Tentando facilitar a interpretação do público de um modo geral, e principalmente com o intuito de fazer com que as pessoas que estão assistindo aqui no canal consigam entender um pouquinho dessa base imunológica e relacionar com a pandemia, dizer que a parte mais inespecífica da defesa do organismo está relacionado com aquilo que costumamos a chamar de sintomas. A parte mais específica, que é a que identifica e destrói o vírus, a melhora da doença e a imunização, a esperada imunização, evitando recorrência da doença, já envolve a parte mais específica, mais ligada às células de combate, aos anticorpos, e é o conhecimento dessa parte que a gente aplica ali na hora de identificar como positivo ou negativo a pessoa testada, né, o paciente testado, ou se o corpo está reagindo, se você já está se imunizando e até mesmo se você guarda memórias imunológicas ou informações biológicas sobre o coronavírus, e estando assim com a maior possibilidade de já estar imunizado. E é essa parte também da imunologia mais específica que utilizamos na hora, né, de testar e colocar no mercado aí a tão esperada vacina. Tá? Então, quando eu falo dessa, para que vocês entendam, quando eu falo dessa resposta menos específica e que está relacionada um pouco com a sintomatologia da doença, por exemplo, é que alguns dos sintomas, principalmente os de fase inicial, eles são, de certa forma, defesa do organismo, né? A febre, tosse, né? O próprio vômito, episódios de patologia intestinal também, são, na verdade, respostas do organismo
a nível inespecífico, que tentativas de se expulsar o agente patogênico sem saber ainda quem ele é. É aquela fase inicial. É quando o indivíduo começa a apresentar os primeiros sintomas, o estado prodômico, é um termo da patologia, indicando que é aquele estado em que o indivíduo, o paciente começa a desenvolver sintomas, indicando que ele vai adoecer, mas ainda não tem sintomas específicos que ajudariam no diagnóstico da doença. Mas você já sabe, presença de febre, vômito, né, tosse, espirro, aí você já sabe que está adoecendo e que você provavelmente tem ali uma virose. Né? De cara ainda não daria para dizer que seria o coronavírus, mas nesse estágio em si, esses sintomas, né, a tosse, o espirro, são respostas inespecíficas do seu organismo de expulsar o agente invasor. Nesse momento, você ainda tende a evoluir de maneira negativa, né? Desse estado prodômico, você partir para um estágio de sintomatologia mais específica da doença. Por quê? Com a ação do sistema imunológico, você ainda adoece nesse momento. Porque essa resposta do sistema de defesa é uma resposta inespecífica. Não é uma resposta específica e capaz de atacar o vírus, mas uma resposta que o seu corpo daria a qualquer outra virose, a qualquer outro agente patológico. Né? Por isso, não é ainda suficiente para atacar ali as proteínas virais e levá-lo à destruição molecular do vírus. Tá? À medida que a doença vai avançando e o seu corpo vai tendo tempo de conhecer imunologicamente, bioquimicamente, molecularmente o invasor, aí sim, o organismo, o sistema imune, vai se tornando competente no sentido de dar uma resposta mais específica. E é por isso ali, né, no caso do coronavírus, essa resposta mais específica e competente vai acontecendo ali por volta da segunda semana, 14, 15 dias, é quando começa-se a se ter, né, sinais de melhoras mais significativas e algumas pessoas até já recebem alta das suas internações quando não tiveram sintomas mais graves. Tá? Claro que em outras doenças, né, essa média ali pode variar de 8 a 13 dias, mas como estamos falando do coronavírus, aí essa referência aí de 2 a 3 semanas para você se ter uma resposta imunológica mais competente e específica. Dentro dessa resposta imunológica específica, se eu fosse aqui traçar um gráfico, à medida que a resposta, inicialmente no gráfico eu teria que traçar uma específica, depois, com a passagem do tempo, utilizando como unidade o dia, você teria ali, em algum momento, um platô ali da resposta inespecífica e começaria a subir no gráfico ali indicadores de resposta específica até o dia em que você estaria, o paciente estaria curado, né, onde você teria uma diminuição da resposta inespecífica, um aumento da específica e dentro da específica ele já separaria uma resposta primária e uma resposta específica secundária. Né? Claro que quem é da área da saúde e da biologia tem noção disso, mas eu estou tentando aqui de uma maneira bem simples, né, para que o público que não é da área da saúde possa ter uma noção de que nesse período entre o surgimento, entre a ação e a cura, né, o nosso corpo tentou se defender do vírus e agiu de maneiras diferentes. E somente quando ele conseguiu identificar o que era o vírus, o que diferenciava o vírus, esse coronavírus, do outro coronavírus ou de outras viroses, é que ele conseguiu ter uma resposta mais específica para o coronavírus e uma resposta, portanto, mais competente, a ponto de imunizar o paciente e conseguir reparar os danos da doença. Tá? Então, é a partir da resposta específica, né, na qual agora entra um grupo específico de células de defesa chamadas de linfócitos, né, que o organismo torna-se capaz de identificar ali o agente biológico, estudá-lo, né, e identificar quais linfócitos conseguiriam produzir os soldados específicos e capazes de destruir o vírus. Tá? Nesta resposta específica,
que envolve os linfócitos, tá? E as estratégias imunológicas do nosso corpo, ela é dividida em duas fases. Uma resposta específica primária e uma resposta específica secundária. Tem relação com a pandemia e tem alguma importância presente isso? Tem. Desde o diagnóstico da doença, se você tem ou não tem, até a fase. Se você já tem e está se curando, ou já se curou e está imune a outros episódios da doença. Então, tem relação direta com esse conhecimento sobre a fase primária da resposta específica e a fase secundária. Tá? É aí que entram, tá? Desculpe, os anticorpos, que são biomoléculas, para quem não sabe, são conjugados de proteína e açúcar. Estes são bioquimicamente famosos anticorpos, com função de defesa e que são específicos para cada agente patológico. Tá? Então, aquele período que se fala ali, que se leva de 2 a 3 semanas para um paciente hospitalizado ter alta, né? Aquele que foi vítima do coronavírus, é o tempo que se leva para o organismo entre identificar que um invasor penetrou no corpo, estudar, descobrir que invasor é esse, descobrir as fraquezas desse invasor e produzir os anticorpos específicos para explorar a fraqueza do coronavírus e, consequentemente, destruí-lo. Tá? Dentro esses anticorpos, embora eles sejam específicos para cada doença, eles podem ser organizados em classes: IgD, IgM, IgA, IgE, IgG. E essas classes se separam ou se dividem em relação a esse tipo de resposta específica, mais primária ou mais secundária. Tá? IgD e IgM são classes de anticorpos de resposta primária, que estão elevados no primeiro contato que a pessoa tem com a doença. Tá? Então, aquele indivíduo que está com o vírus hoje, ele vai ter mais anticorpos de resposta primária, IgD e IgM. À medida que esses anticorpos de resposta primária conseguirem destruir o vírus e o paciente se curar, eles começam a diminuir e inicia-se a síntese dos anticorpos de resposta secundária, que são aqueles que vão ser mais importantes no segundo contato que você tiver com a doença. São eles que espera-se que não te deixem adoecer ou ter uma reinfecção pelo coronavírus. Tá? Eles são mais específicos ainda, são mais rápidos, então, quanto mais específico o anticorpo é, mais rápida a sua resposta, mais competente a sua resposta, a ponto até de não deixar o indivíduo adoecer novamente. Tá? Isso é a lógica do conhecimento imunológico. Tá? Não vamos discutir aqui agora a questão da reinfecção ou não, porque aí a discussão seria mais ampla, né, porque teria que descobrir quais são os fatores que estão influenciando. São fatores clínicos das próprias pessoas que tiveram reinfecção, realmente foi reinfecção, é competência viral, tá? Eu tenho uma opinião sobre isso, pelas conversas, né, de bastidores com o Adonis, ele também tem uma opinião muito parecida com a minha, só que aí teria que se ter um programa específico para se discutir isso, né? Então, hoje não daria tempo fazer essa discussão, mas a gente pode trazer num futuro mais próximo essa discussão sobre a reinfecção. Tá? Hoje aqui estou só apenas apresentando, de uma maneira bem simples, as bases do conhecimento imunológico, e aí, dentro dessa resposta secundária que eu me referi, entra o IgM, né, o IgA, o IgE. Tá? Então, é por isso que quando você vai fazer ali um teste rápido ou um outro exame imunológico para detectar ou não a doença, aparece lá contagem de IgM, contagem de IgG. A relação entre a quantidade de IgM e a quantidade de IgG, né, ou IgD, vai ser fundamental para eu te dizer se o indivíduo está num contato recente com o vírus, então se ele está se curando ainda da doença, ou até se ele já teve a doença e aparentemente estaria, baseado nesses resultados, imunizado.
é um exemplo que eu estou trazendo aqui do uso, né, do conhecimento imunológico frente à pandemia. O conhecimento imunológico, no que diz respeito principalmente à parte mais específica, que envolve a existência ou não de anticorpos, nos dá uma ideia do estado clínico em relação à doença, no sentido de o indivíduo já está se curando ou está imune, né? Ou se está tendo ou se já teve contato com o vírus. No que diz respeito à parte mais inespecífica, está muito relacionado com os sintomas mais iniciais de tosse, febre, que também são importantes, né? São aqueles sintomas de alerta, que vão te dizer, ó, tem sintomas ali que podem estar relacionados ao coronavírus, então essa pessoa deve ser monitorada, né? Inicialmente até mesmo em casa, ali, com termômetro e outros recursos mas de primeiros socorros. A evolução a partir desses sintomas é que vão indicar uma possível internação ou não, tá? Adonis, fica à vontade, tá? Para trazer suas contribuições também sobre esse tema aqui. Na verdade, assim, é que a gente sente obrigado a esclarecer, trazer informações para o público de um modo geral, né? Essa explicação que eu trouxe aqui foi muito para quem não é da área da saúde, nem biológica, só que ao mesmo tempo a gente fica meio aqui no sufoco, porque de repente você traz conhecimento que é de uma disciplina inteira, né? Por exemplo, imunologia básica, 60 horas, aí você pega um conteúdo de 60 horas e tenta jogar para pessoas que às vezes não têm conhecimento prévio nessa área, mas que é importante, né? Tentar de alguma maneira, tentar passar essa informação. O coronavírus deixou bem claro que não é um vírus de faixa etária, de grupos sociais, etnias, regiões geográficas específicas. Ele afetou a todos, né? Então, o que a gente puder trazer de informações e tentar simplificar as explicações, acho útil e faz parte dos objetivos do canal, tá? Então, eu acho bem importante a gente trazer essas informações acerca do conhecimento de imunologia, né? Que hoje em dia, tanto no noticiário quanto na experiência individual das pessoas, elas estão escutando muito falar de IgM, IgG e até mesmo tendo em mãos um resultado de um exame de teste rápido, né? E por isso eu acho importante a gente explicar de forma simples o que significa, né, esses anticorpos e o que significa a interpretação daquele resultado que foi dado a ela. Também fica aí como sugestão a gente trazer uma próxima vez que a gente for tratar de algum tema que envolva essas moléculas biológicas, a gente poderia também incluir algumas imagens, algum slide, para deixar mais claro aquele assunto que foi abordado. E com isso a gente melhorar o entendimento de quem está assistindo. Então, acho que realmente, se a gente fosse tratar do tema da reinfecção, que inclusive é um tema polêmico, né? Que muitas vezes a gente assiste uma notícia até mesmo sensacionalista, falando que causando terror, né, na população, falando que houve reinfecção e como se isso valesse para todas as pessoas. Mas é bom sempre analisar o caso específico, né, o histórico daquele paciente, para a gente ter uma informação mais útil e mais real daquele quadro, né? Então realmente vai ficar bastante grande se fosse entrar nesse tema, mas eu acredito que pode ser algo bem interessante para ser tratado no futuro. Então, Adonis, obrigado pelas contribuições aí. Tá? Realmente, a gente já até, eu acho que anteriormente nós, de alguns programas, na verdade, a gente já vem aí se comprometendo a trazer esse tema, tá? Da questão da reinfecção, né? Eu acho que é o que hoje vem se preocupando uma parte da população de um modo geral. E aí, pode ter de novo, e aí uma segunda onda, uma terceira onda, vem essa reinfecção ou não. Então, é um tema polêmico, porque no sentido de que a tendência imunológica é que não haja a reinfecção, né? Não como um fenômeno de massa, mas que pudesse acontecer em alguns casos isolados. Então, se tratando de que muita coisa é nova em relação a essa pandemia, né, mas mesmo algo novo acontecendo, existe uma base teórica, né? Então, nem tudo vai mudar assim da água para o vinho, né? Muito do conhecimento científico de tal área da biologia vai ser mantido. Então, mais provável é que não aconteça. Então, se está acontecendo em alguns casos a infecção,
aí tem que se estudar. Mas essas produções, essas informações contraditórias são sempre boas, né, para subsidiar ali discussões e fornecer temáticas e conteúdos para a discussão. Mais para frente a gente traz esse conteúdo aqui e tenta, dentro do possível, discutir, né? E acredito que ao final os internautas, quem estiver assistindo o canal, provavelmente vai se tranquilizar mais quanto às informações. Tá? Lembrando também que essas informações imunológicas, né, a partir dos diagnósticos clínicos, tendo ali como base os exames imunológicos, são importantes para montagem dos gráficos de Adonis, né? Então, quando eu sempre falo aqui que nós estamos atualizando o perfil epidemiológico da doença a nível regional, Feira e Alagoinhas, que a Adonis está fazendo uma tradução desse perfil, né? Ele também está fazendo a tradução das informações epidemiológicas para uma linguagem mais matemática, tá? E epidemiológica também, tá? Então, ainda tem essa contribuição, né? Você tem a contribuição ali do conhecimento imunológico no sentido de resultados clínicos individuais, está imunizado ou não tem a doença, mas a nível ambiental, a nível populacional, eles também são importantes para subsidiar, por exemplo, os gráficos, né, de Adonis, que ele vai nos presentear logo aqui com as suas interpretações. Tá? Então, Adonis, já que falamos deles, fica à vontade para iniciar a segunda parte do quadro, que é justamente o perfil epidemiológico a partir dos seus gráficos. Tá? Passo a bola para você. Beleza, obrigado. Eu vou já compartilhar a tela aqui para trazer os gráficos.